I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell? Eles soltaram 2 fatos relevantes no mesmo dia. Gerou até uma confusão assim de sequência, pelo menos para mim. Então, primeiro, no dia 15 de março, o GGRC pagou a segunda tranche do preço de aquisição do galpão das lojas americanas, né, cujo vendedor, você sabe, é o HGLG, no valor de R$ 61.924.526,37. Isso equivale a 19,76% do imóvel. O total pago até agora é de R$ 163.424.526,37, equivale a 59,88% do preço de aquisição do imóvel, conforme uma tabela explicativa abaixo. Depois eu mostro lá. O fundo passa a ter direito ao recebimento de R$ 1.252.526,37 de aluguel mensal. Guarde-se esse último valor aqui, ó. R$ 1.252.526,37 de aluguel mensal é o que o GGRC passa a ter direito a receber pelo aluguel. Então, considerando o recebimento do aluguel e de bonificação de aluguel, algo tipo uma RMG, a expectativa é de incremento de 5 centavos por cota no faturamento do fundo. E aí tem uma tabelinha, fala aqui, ó, então, primeira tranche do pagamento, ou primeira parcela, como trata o pessoal do Credit Suisse. O fundo pagou lá a primeira tranche e passou a receber 828 mil de aluguel. E isso dava 11 centavos por cota a um cap de 9,8. Pagou agora a segunda tranche, recebe mais 423.505 de aluguel. E agora isso equivale a 5 centavos por cota de faturamento, e o cap é de 8,21. Por que caiu o cap? Mudou o preço? Não. Agora o cap é um só, desde que todo o dinheiro tenha sido desembolsado. Enquanto você faz esse pagamento parcelado, eu só paguei um pouquinho, já estou recebendo um valor de aluguel. Se ele não for exatamente igual, paguei 10%, recebo 10%, se eu estiver recebendo um pouco mais, o cap aumenta. Mas o cap, assim, aquele cash on cash, entre o que eu desembolsei e o que está entrando. Então, a cada nova tranche tende a ir ajustando esse cap rate. Então, no total, o fundo recebe R$ 1.252.488,24. Bate com o dado que está no texto, né? Ah, não, já não bate. Então aqui mesmo já tem a divergência. Ó. No texto do fato relevante está 1.252.526. Na tabela, 1.252.488. Já tinha essa diferença de 526 para 488. Mas agora estou vendo que o erro foi só no texto e não na tabela. Bom, muito bem. Esse é o primeiro fato relevante. Dá para a gente tecer uns comentários aqui, que foi o que eu falei na abertura, foi o que eu pus na descrição desse vídeo. Devo, não nego, pago como puder. Daqui a pouco a gente vai ver o fato relevante do BTLG, vai na mesma linha. Então o GGRC comprou esse imóvel com pagamento parcelado, isso foi, né, no ano passado, e contava com novas emissões para levantar os recursos das outras parcelas. E aí o mercado fechou, a janela de emissão fechou. Então como que faz para pagar? Tem que pagar, tem data para pagar, e não dá para fazer emissão. Então, o próximo fato relevante vai explicar de onde veio o dinheiro para fazer o pagamento dessa segunda tranche aí. Então, é o seguinte, na mesma data, eles divulgaram que o fato relevante saiu no dia 15, eles divulgaram que no dia 14, o fundo cedeu 2 contratos de locação para emissão de um CRI, com a finalidade de pagar a segunda tranche da compra do galpão Lojas Americanas. Os contratos cedidos foram os do imóvel Hering, que é atípico, e Benteler, que está escrito lá imóvel sob medida, muito provavelmente contrato atípico também. Com a cessão dos contratos, o fundo recebeu 60.749.000. Então, de onde veio a fonte de financiamento para fazer o investimento segunda parcela do pagamento? Veio da cessão de recebíveis de contratos de locação para a emissão de um CRI. O montante da dívida representa 5,9% do PL do fundo. O CRI tem prazo de 14 anos e correção mensal pelo IPCA. Correção é mensal. Não há informação, está em azul porque é texto meu, não há informação sobre o montante de juros. Eu não achei no fato relevante a IPCA mais X% ao ano de juros. Não achei esse valor, tá? Os recebíveis dos contratos Ambev Guarulhos, Copobras e Todimo
foram cedidos fiduciariamente em garantia. Então, caso os inquilinos da Hering e Benteler falharem no pagamento, aí então parte do pagamento desses outros contratos entram como garantia, né? Foram cedidos como garantia. Mas não é que o fundo deixa de receber o aluguel de todos os contratos, só daqueles 2, e os outros 3 estão ali dados em garantia. E aí vem uma outra tabela. Considerando a diminuição de receita em função da cessão dos contratos de locação e o incremento em função do recebimento de locação e garantia de locação do Galpão Lasa, o impacto no faturamento do fundo será de, do primeiro ao mês 97 ou 97º mês, a parcela do CRI, PMT, que é o pagamento, a parcela dele, é de R$ 680.601. Isso leva a uma redução do rendimento de 9 centavos por cota. Aqui eles falam rendimento, mas depois no texto eles colocam que é bruto. Então, a meu ver, isso é faturamento. Reduz 9 centavos o faturamento do fundo por cota. Como passa a receber mais aluguel do Galpão Lasa, e isso representa 5 centavos por cota, então o balanço entre o que abriu mão de receber e o que vai receber a mais na outra operação é de menos 4 centavos por cada cota. Depois, a partir do mês 98 e até o mês 167, a parcela do CRI diminui para R$ 352.620. Já foi feita a amortização até uma determinada parte, diminui a parcela do CRI para R$ 352.620. Então, isso faz com que o custo, né, dessa obrigação a pagar passe a ser de 5 centavos por cota. Como o Galpão Lasa adiciona 5 centavos por cota, aí zera o efeito. Mas então, até o mês 97, o que vai acontecer é que, entre o que saiu e o que vai entrar, o saldo é negativo em 4 centavos, certo? E outra coisa é que, quando a gente fala aqui do mês 98 ao 167, eles estão tratando o valor atual do contrato Lasa, sem considerar eventuais renegociações. Tá? Então, é muito provável que seja... tem até um efeito positivo se o contrato for renegociado para cima. Então, esse é o primeiro fato relevante do que deu a cara dessa semana. Tem uma obrigação para pagar, não tem uma possibilidade de fazer uma emissão, então vamos ceder recebíveis e levantar um CRI. Faltou o valor desses juros, né? Faltou essa informação. Eu reli algumas vezes e não encontrei, não sei se eu que comi bola, mas acredito que não. Então, faltou essa clareza. Falaram lá dos contratos que entram em garantia, gosto disso, sempre falo que como investidor de um fundo, quando eu sou devedor do CRI, eu quero saber o que foi dado em garantia, mas não encontrei a informação dos juros. Quer comentar alguma coisa, André? Quer esperar o fato relevante do HGLG aí fecha toda essa conversa? Espera da HGLG, até tem filosofia sobre essa questão dos juros e a questão de alavanca ou não alavanca e por que alavancar. Mas vamos matar o HGLG. Vai no HGLG primeiro. Vamos lá. No mesmo dia 15 de março, o CSHG Logística, que é o HGLG, administrado e gerido pelo Credit Suisse Hedging Grifo, tem 302.982 cotistas, divulgou então a informação do lado contrário. O fundo recebeu R$ 61.924.526,37, referente à segunda parcela da venda do Galpão Lasa é Lojas Americanas, para o GGRC11. O valor total a ser recebido, já considerando correções, é de 289 milhões. Então, ainda tem mais parcelas para receber, né? A operação gerará lucro em regime de caixa de aproximadamente 102.700.000, que equivale a aproximadamente R$ 4,82 por cota. A operação total, quando receber todas as parcelas. Com o recebimento da segunda parcela, isso era condição precedente para que o negócio não fosse desfeito, então recebeu, a condição foi superada, então agora o HGLG já pode distribuir o lucro proporcional aos valores já recebidos. Então, até a segunda parcela, ele calcula que o lucro ali, proporcional, e isso dá R$ 61.522.677,07, o que equivale a R$ 2,89 por cota.
O GGRC11 passa a ter direito ao recebimento do aluguel mensal proporcional de 59,88%, no valor de R$ 1.044.15491 e bonificação de aluguel no valor de R$ 208.333,33. Então, no total, somando aluguel e bonificação de aluguel, R$ 1.252.488,12. No total, os valores correspondem a 6 centavos por cota. Então, o HGLG abre mão, né, de 6 centavos por cota, abre mão, não. Recebeu pela venda e deixa de receber o aluguel. E aí eu tinha falado para você prestar atenção naquele valor, porque não estava batendo de um fato relevante para o outro. Mas depois, então, notei que na tabela o valor já coincide. Aqui, ó, 1.252.488,24. Está na tabela do fato relevante do GGRC e está no texto do fato relevante do HGLG o mesmo valor. Mas no texto do fato relevante do GGRC, alguém digitou errado lá. Mas tudo bem, tudo entendido e esclarecido aí. Então, um lado vendedor, quando venderam a prazo, o HGLG colocou como condição para que o negócio fosse efetivamente sacramentado o recebimento da segunda parcela, ainda tem outras a receber, mas tendo recebido a segunda, então ele passa a escritura, vendeu o imóvel e passa a entregar mais partes do contrato de locação. E o GGRC teve que fazer uma ginástica aí para poder honrar a obrigação. E tudo bem, ainda bem que existe estrutura para isso no mercado de fundos imobiliários e que eles conseguiram se financiar com capital de terceiros. Diga, André. Antes de entrar para a filosofia, o caso prático, outro, né? Nossa Senhora de Lourdes, né? Ou emite ou dilui, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E ali não tem... Bom, pode ter alguma negociação, mas é pouco provável, né? Nossa Senhora de Lourdes precisa cumprir uma decisão judicial. O próximo fato relevante, que é do BTLG, você vê que teve conversa, teve como sair de uma sinuca de bico ali com uma engenharia ainda maior e muito bem feita. Foi mais negociado, né? Foi mais negociado. As duas partes ali, tanto o comprador quanto o vendedor. Então, se o primeiro caso aí, que dá a tônica da semana, o GGRC conseguiu honrar uma obrigação, para isso cedeu contratos de locação, deixou outros em garantia, e do mês que vem até o mês 97 dessa operação, diminui em 4 centavos a distribuição de rendimento do fundo. Adiciona patrimônio, adiciona um outro imóvel, galpão para o fundo, mas para fazer frente ao pagamento pela securitização, sai 4 centavos de faturamento para o fundo. Ficou faltando saber qual é o custo dele.